Se você tem um familiar que é idoso e tem osteoporose, esse vídeo é para você. Fique no vídeo para saber um pouco mais de fratura do corpo vertebral associada à osteoporose. Bem, alguns pacientes idosos, com o passar do tempo, desenvolvem osteoporose. Quem que é o grupo de risco? É a mulher, geralmente a mulher branca e magra. Esse é um grupo que mais tem risco de desenvolver osteoporose. Nosso osso está em constante renovação. Ora é produzido osso, ora é reabsorvido osso. Então, alguns pacientes perdem um pouco esse balanço entre produzir e reabsorver. E a consequência disso é a osteoporose, ou seja, o osso ele é reabsorvido com maior velocidade que é produzido e aquele osso que era para ser mais rígido, ele fica poroso, ele fica fraco, com maior facilidade de fraturas. Na coluna vertebral nós temos a região do corpo vertebral, que é o que sustenta mais de 70% do peso que é colocado sobre as vértebras. Essa região do corpo vertebral é uma região que sofre muito com osteoporose. Por quê? A parte externa do corpo, que chamamos de cortical, é uma parte mais rígida. Todavia, a parte interna do corpo, que chamamos de esponjosa, essa parte sofre muito com osteoporose. Essa parte interna é reabsorvida e esse osso cada vez fica mais frágil. A consequência disso é que esse paciente idoso pode desenvolver fraturas, inclusive espontâneas. São fraturas que não estão associadas com quedas, com acidentes, devido à fragilidade desse osso. Todavia, é muito frequente aquela história clássica. Mamãe caiu e vem com muita dor na coluna. Esse paciente é o paciente que desenvolve a fratura do corpo vertebral. As quedas são um dos principais motivos da fratura do corpo vertebral. Por quê? No momento de queda há uma hiperflexão do tronco, ou seja, a pessoa no intuito de proteger da queda, ela comprime a coluna de forma mais intensa. Nessa compressão que há sobre essa vértebra, há o esmagamento dela. Quando há esse esmagamento, existe uma dor intensa. E geralmente esse paciente que sofre esse esmagamento sente muita dor ao ficar na posição em pé ou sentado. Se seu familiar sofreu uma queda e está com muita dor quando fica em pé, é um sinal que precisa sim procurar um pronto-socorro e avaliar se houve ou não uma fratura. O que fazemos para as fraturas em esmagamento das vértebras? Temos diversas estratégias para fazermos a reconstrução dessa vértebra. E um dos fatores que nos leva a optar por uma técnica a outra vai ser as condições clínicas desse paciente. Então, pacientes muito idosos, com comorbidades, geralmente tentamos técnicas minimamente invasivas, as quais nós temos a vertebroplastia, na qual introduzimos uma agulha através de uma via percutânea, ou seja, um pequeno furo na parte posterior das costas, introduzimos essa agulha e colocamos um cimento para densificar essa vértebra. Quando geralmente utilizamos a vertebroplastia? A vertebroplastia é utilizada naqueles pacientes em que o esmagamento da vértebra não é tão intenso, ou seja, houve um esmagamento, há um risco de piorar esse esmagamento quando o paciente fica na posição em pé, e nessa situação nós vamos lá e aumentamos a densidade daquela vértebra utilizando um cimento. Outras opções, cifoplastia. A cifoplastia já é um tratamento que visa melhorar um pouco a altura daquela vértebra esmagada. Introduzimos uma agulha, essa agulha leva um balão à vértebra, expandimos esse balão, ganhamos a altura necessária para essa vértebra e introduzimos um cimento. Qual a desvantagem da cifoplastia? A cifoplastia, às vezes, nós não conseguimos expandir muito bem esse balão. Ele tem uma pressão que é limítrofe. Se aquela vértebra tem um esmagamento importante e não conseguimos expandir com aquela pressão que é limite no balão, infelizmente não conseguimos chegar ao objetivo, que é de aumentar a altura daquela vértebra. Outra proposta é tratamento intervertebral com prótese. Introduzimos uma prótese que expande no interior da vértebra e aí, expandindo essa prótese, aumentamos a altura daquela vértebra e depois cimentamos a prótese para evitar decolabar. Casos em que o paciente tem uma fratura um pouco mais importante e que há necessidade de uma fixação, às vezes fazemos uma substituição daquele corpo esmagado por uma prótese expansiva. É uma cirurgia que chamamos de artrodese com corpectomia. Retiramos o corpo fraturado, colocamos uma prótese, expandimos essa prótese, aumentamos o espaço no local onde estava a fratura e fixamos a vértebra do paciente. Essa é uma cirurgia um pouco mais invasiva, então vai ser utilizada naqueles casos que há uma necessidade de aumento da altura do corpo de forma mais intensa. Às vezes só vamos acompanhar essa fratura, se for uma fratura de menor porte, utilizando colete. Um colete muito utilizado é o colete de Gilt.
O paciente permanece com colete em torno de 4 meses e após isso reavaliamos se a fratura se consolidou. 3 perguntas que os pacientes me fazem a respeito de fratura do corpo vertebral. Doutor, se tratar a osteoporose do meu pai, ele reduz o risco de acontecer esse tipo de fratura? Sim. Então, quando nós temos pacientes com osteoporose, o objetivo é melhorar a situação daquele osso. Introduzimos alguns medicamentos, temos diversas propostas para tratamento da osteoporose, mas com o aumento da densidade óssea ali, reduzimos sim o risco de um determinado trauma causar uma fratura. Quanto tempo depois do procedimento de vertebroplastia, cifoplastia ou tratamento intravertebral de fratura, meu pai vai poder voltar às atividades? Geralmente, após a fixação, o paciente fica internado uma noite. No outro dia, ele já pode ficar de pé e andar. Então, é um tratamento minimamente invasivo e o paciente retorna às atividades bem rápido. Doutor, há possibilidade de resolução 100% da fratura com o tratamento? Tá. O objetivo é sempre oferecer o melhor tratamento para as condições daquele paciente. Então, pacientes que às vezes teriam um benefício muito bom fazendo uma cirurgia de fixação com uma prótese expansiva, não vão poder ser submetidos a essa cirurgia porque eles não têm condições clínicas. Então a gente sempre pormenoriza para o paciente que o tratamento oferecido vai trazer uma melhora. Talvez não vá ser uma melhora de 100%, mas é o que a gente pode oferecer para aquele caso, uma vez que nós temos sempre que oferecer um tratamento que seja seguro. Se aquele paciente não tem condições de uma cirurgia um pouco mais invasiva que vai recuperar 100% da altura da vértebra, nós vamos oferecer uma cirurgia que traga uma melhora, mas essa melhora talvez não chegue a 100%. Fratura do corpo vertebral é algo frequente que vemos em pronto-socorro e é muito comum naquele paciente idoso. Tenta sempre aconselhar seu familiar de ter um ambiente seguro para evitar quedas. Corrimões nos banheiros, evitar tapetes que escorreguem. O dia de amanhã pode ser o seu familiar que pode estar precisando de um tratamento para uma fratura. Alguma dúvida sobre fratura do corpo vertebral? Deixa aqui nos comentários que teremos o prazer de responder. No nosso canal temos outros temas como esses.